Oi, mundos! Este é o Entre Peitos, o podcast sobre ter coragem, ter peito e falar sobre isso. E se você não quer perder nada do nosso podcast, eu já recomendo que você pare tudo agora e ative as notificações da sua plataforma favorita. Eu sou a Jéssica Deca e eu criei este podcast devido às reflexões que o câncer de mama trouxe pra minha vida. Mas isso aqui é muito mais do que câncer de mama. E para refletir comigo hoje, eu chamo a Giovanna Fiore, minha amiga pessoal há mais de 13 anos. Quando você fala mais de 13 anos, a idade já bate, né? Porque foi quando a gente entrou na faculdade, então duro saber que faz 13 anos que a gente entrou na faculdade, né, Gi? Com certeza, mas 13 anos, tanta coisa que a gente já passou, minha amiga. E algumas doenças, né, que a gente vai falar hoje. Queria que fosse só a cachaça e esportes, mas teve Não algumas foi. doenças no meio, não é mesmo? É isso aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho delas, né? Bom, eu tenho câncer de mama, estamos aí flertando ainda com a cura da doença, e você é uma transplantada renal. Gi, me conta, com quantos anos você descobriu e como é que foi esse primeiro approach com a doença? Como é receber esse diagnóstico? Bom, antes de começar a resposta, eu quero agradecer primeiramente por poder estar aqui nesse momento com você. Eu queria agradecer por você, há alguns meses atrás, ter me chamado para conversar, para perguntar como que era contar a minha história para o mundo e ver você, minha amiga maravilhosa, aqui te amo, amiga. lançando esse podcast. Eu fico muito orgulhosa, devo estar vermelha de emoção, porque eu sou essa pessoa. Mas falando um pouquinho sobre a minha história, né, descoberta da doença, na verdade não fui eu quem descobriu, foram os meus pais, quando eu tinha 4 anos de idade, né, eu nasci normal, era uma criança normal, mas aí eu tive, acho que uma infecção de garganta, alguma coisa assim, e eu fui fazer uma bateria de exames, né, os meus pais me levaram, e aí eles descobriram que tinha uma alteração na urina, que eu tava perdendo proteína pela urina. E naquela época era uma coisa básica, assim, tipo, era simples, que até o médico falou, isso aqui vai passar com o tempo. Só que não passou. E aí, meus pais foram atrás de um especialista, de um nefrologista, né? E passaram em vários médicos, porque eu não tinha os sintomas daquela doença, que era ser inchada, sabe? Ter retenção de líquido. Eu era definitivamente uma criança normal. E aí, eles encontraram uma médica, né? E aí, descobriu-se que eu tinha uma insuficiência renal. Ainda não era uma doença crônica, né? Ela evoluiu ao longo dos anos. Mas foi assim que os meus pais, na verdade, descobriram. Cara, e é muito louco, né? Porque a gente... Quando eu te conheci e você não tinha faculdade já, a doença já estava com você há bastante tempo, e realmente você não tinha nenhuma dessas características, você era, pelo contrário, magríssima, né? Naquela época a gente jogava handball junto, muitos gols, né? A gente, por sinal, jogava na mesma posição, várias vezes pra eu jogar, você tava no banco, pra eu jogar, você tava no banco, então a gente tava sempre passando o bastão uma pra outra. E a gente, pra quem não sabe, nós somos ambas formadas em lazer e turismo na USP, então a gente manja de um ócio criativo, a gente manja de uma conversa boa, a gente gosta de um lazer. E o que a sua doença impactou no seu lazer, Gi? Eu acho que muitas coisas, né, assim, falando um pouco de infância, né, por mais que a minha doença, assim, não era aparente, né, eu tenho uma doença crônica que compromete a minha vida, assim, no sentido de eu ter que viver, eu penso nela em muitos momentos, e quando eu era criança, assim, eu era uma criança que tomava sempre remédio, né, então assim, como que eu explicava pros meus amigos que eu tinha que sair da festinha pra ir pra casa tomar remédio? E eu fazia muitos exames, eu fazia um exame que eu chamo xixi no potinho, e eu continuo chamando, eu tenho 31 anos. Eu também sempre chamei de xixi no potinho. Xixi no Tem outro nome potinho. isso, gente? Não sabia, não. Xixi no potinho, eu tinha que ficar 24 horas fazendo xixi no pinico, passava pro potinho. E aí eu lembro que eu tava brincando, assim, no meu momento de lazer de criança, e eu falava assim, gente, tenho que subir pra fazer xixi. Mas tem banheiro aqui no parquinho, deu... Tenho que subir, né? E aí subia, enfim, algumas vezes esquecia, quando era criança fazia xixi na privada e não fazia, no pinico perdia o exame. Então, assim, foi muito difícil. O terror da mãe e do parte. pai, né? Exatamente, né? Inclusive, um beijo, meus pais maravilhosos que, enfim, estão nessa jornada, minha família, todos os meus amigos, né? Desde sempre comigo. Mas eu acho que, assim, nessa parte da infância, então, impactou nesse sentido. Mas eu considero que eu tive uma infância normal, assim, na medida do possível. Não me lembro de existir sem tomar remédio. Que então, loucura. Independente do estágio da doença, hoje eu sou transplantada renal, a gente deve falar disso. Com certeza. Mas na época era só uma insuficiência renal que eu tratava, assim, pra prevenir que o rim fosse se perdendo, né? A função renal fosse se perdendo ao longo dos anos. E a gente conseguiu isso, de fato, porque eu só precisei ir pra hemodiálise, que é um tratamento substitutivo, quando eu fiz 25 anos. Então, até os 25 anos, a minha vida foi
foi normal. Magrela de tudo, eu cheguei a pesar 57 quilos, sempre fui alta. Sim. Então, achava que tava arrasando, né? Mas na verdade tava super desnutrida. Parece Enfim. saudável, mas às vezes não Mas é, às vezes gente. não é, exatamente. Então foi isso. Essa parte do lazer é um pouco comprometida, né? Mas assim, eu sempre tentei me adaptar, que é ver o lado bom do diagnóstico crônico. Eu falo que a doença ela não define quem a gente é, o nosso caráter, o que a gente quer ser, os nossos sonhos. A gente tem que sempre pensar além disso. Então eu aprendi desde pequena, criei maturidade pra viver além do diagnóstico, com certeza. E amiga, eu vou ser bem sincera com você. Quando veio a ideia, né, sobre o podcast, estamos aqui no nosso primeiro episódio, então a melhor coisa é eu setar todo mundo na mesma página, não é mesmo? O podcast vem com a ideia de realmente desmistificar, quebrar tabu, porque nós temos a doença, mas a doença não nos tem. Não é porque eu estou doente que meus propósitos, meus sonhos, minhas metas, eles param. Né? Então a doença não vai me definir, a doença não vai me tomar. E eu sempre vi muito isso em você. Porque você sempre conviveu com a doença. E eu não vou esquecer, com os 25 anos, cara, uma fase em que a gente tá, né, no auge, né, de bombando, pós-faculdade, rolê, começo de emprego, rolê, exato, namoros e etc. E daí, de repente, entrou uma hemodiálise na sua vida. E daí, de repente, eu lembro de conversar com você e você, tô indo pra Campinas fazer hemodiálise. Tô indo, no outro dia, tô indo pra Campinas fazer hemodiálise. E daí, de repente, um dia você aparece com um belo de um catéter no peito. E hoje eu vim de regatinha pra exaltar o meu também. Aqui está o meu portocarte. Gente, ele não precisa ter medo. Parece quando você ouve o nome catéter, dá um puta de um medo. E quando eu ouvi a palavra catéter, você foi a primeira pessoa que eu liguei, né? Eu falei, Gi, falaram que eu preciso de catéter, que é isso? Eu lembro que você colocou, dói, é ruim. Então, eu vou falar um pouquinho do meu, mas primeiro eu queria saber do seu. Porque o meu portocarte, ele é dentro, né? Como vocês podem ver aqui, tem uma cicatriz, tem o meu botãozinho de liga e desliga aqui pra entrar o remédio. Mas o seu, você tinha como que é o nome do querido? Permicate. Isso. Conte um pouquinho mais do seu uso do catéter. E assim, o que não dava pra fazer com catéter, o que não dá pra fazer com esse catéter e por que ele foi indicado no teu caso? Então, quando eu descobri que precisava da hemodiálise, né, os meus rins chegaram a 17% da função renal. Então, geralmente, quando chega a 15, é que não tem mais jeito, você precisa de um tratamento substitutivo. E nesse momento, ou você vai pra lista de espera de transplante, ou tem algum familiar seu que pode doar, ou você vai pra hemodiálise ou diálise peritoneal, que é um outro tipo de diálise também. Tá. Meu médico me orientou naquele momento, não seria ideal eu fazer o transplante logo em seguida, porque meu corpo ainda estava um pouco debilitado, faltando algumas vitaminas. E a própria hemodiálise ia repor isso pra mim, né? Então, eu acabei indo pra hemodiálise. E o meu médico falou assim, tem duas opções. Você pode colocar um catéter de longa permanência, porque eu acho que o seu transplante vai chegar rápido. Só que não, né? Não chegou tão rápido assim. Ou você pode fazer uma fístula, que é uma coisa mais interna. Aí você liga uma veia com uma artéria e aí você consegue receber o tratamento por ali, né? Na época, eu tava super good vibes, esperançosa. Falei, vou receber meu transplante, logo vou fazer um catéter, né? E aí, eu fui colocar um catéter. Enfim, não conhecia ninguém naquela época que tinha catéter e que... pra eu poder saber como que era, né? Por incrível que pareça, isso era 2017, as redes sociais ainda, o Instagram não tinha nem stories. Gente, eu não lembro. Eu não vivi nessa época, eu acho que era muito nova nessa época de... Então, assim, não tinha ninguém que criava conteúdo sobre isso, né? Tanto é que um dos motivos de eu querer contar a minha história era justamente isso, pra poder que outras pessoas no futuro também pudessem ter o que eu não tive, né? Claro. E aí, fui colocar o catéter, sem saber como que ia ser. Eu lembro que na época eu até cortei meu cabelo curtinho pra facilitar e tal. Enfim, entrei na cirurgia. Facilitar o quê? Facilitar, tipo, lavar o cabelo. Vou te explicar o porquê. Ah, tá. Não, eu vou explicar por quê. Porque, assim, na verdade, o catéter, ele ficava mais ou menos aqui, assim, né? Então, ele ficava aqui e eram dois caninhos. Dois caninhos, exatamente. Um que o sangue entrava e outro que o sangue saía quando eu era conectada na máquina. E aí, esse catéter, eu não podia molhar ele. Então, você pensa... 2 anos sem tomar banho. Não, no caso, tomei banho, mas... Obrigada. Embalado no plástico, mas tomei banho. Que alegria. Mas aí foi isso. Aí como eu fui me adaptar a toda essa história do catéter, né? A minha mãe comprou um lavatório daquele de salão de beleza. Sim. Sabe? E botou a cabecinha pra trás. E era portátil. Daí a minha mãe colocava dentro do box, assim, o lavatório. Eu comprei uma cadeirinha tipo essa, virava assim, lavava meu cabelo e ficava normal, né? Aí, assim, foram 2 anos. Caraca.
Caraca, hein? lavando o cabelo assim, né? Então eu tomava banho separado de lavar a cabeça. Então foi uma super adaptação, tanto é que Claro. depois do meu transplante, depois que eu tirei o catéter, ainda demorei um mês depois do transplante pra tirar o catéter. O meu banho demorou... Ai, péssimo falar isso, tipo, meio ambiente, água e tal, né? Mas assim... Ninguém conta, ninguém vai divulgar isso aqui, Demorei, tipo, 1 hora no banho, agradecendo por aquele momento, né? E foi justamente aí que eu comecei a dar valor, de fato, pras pequenas coisas da vida. Tipo, tomar banho. Tipo, beber água. Porque, inclusive, deixa eu dar um golinho. Reclames do Plim Plim. Ah, Eu bem, vou ó, que maravilha. aproveitar o momento da caneca pra fazer o meu jabá. Se você quer uma caneca linda como essa, é a hora de você parar tudo e seguir o @caneca ou canecas. E você pode ter uma dessa linda pra você também. Manda Amiga, ver. você tá pronta, tá? Gente, por favor, tá prontíssima já. É isso. Muitos anos de podcast É já. isso. Nem é o Mas- primeiro. Imagino, tranquilo. Mas enfim, e aí eu tomava banho separado, então, né? Aham. Então, quando eu ia tomar banho, eu comprei um rolo de papel filme. Também péssimo pro meio ambiente, gente, desculpa, mas eu tô compensando agora. É isso. E aí eu embalava, né, tipo, assim, e ficava embalada aqui, ainda tomava banho meio que de chuveirinho pra não molhar o catéter, né? Aham. Assim, eu sei que tem algumas pessoas que usam um protetor, né, Aham. que melhor pro catéter, mas nem com protetor eu queria molhar. Eu sempre tive muito cuidado porque eu não queria fazer a fístula na época. Era um capricho meu, hoje eu tenho um pensamento completamente diferente sobre isso, mas na época eu queria ficar de catéter Eu te porque eu entendo. achava que o meu transplante ia vir logo. Mas E é uma demorou. coisa... Demorou 2 aninhos. Porque é uma coisa que a gente não sabe quando vai chegar, né? Quando a Uhum. gente entra na lista de espera de transplante, não é por ordem, né? É por compatibilidade. Então, Sim. eu posso entrar hoje e transplantar amanhã, e quem tá na fila 2 anos, transplantar, tipo, depois de mim, entendeu? Então, é um sistema, assim, que funciona super bem. O Brasil é referência, é o segundo país que mais transplanta no mundo. E, gente, pausa pra dar valor a isso, porque a gente é cheio de reclamar do nosso Sim. país, mas a gente tem um sistema de saúde que tem, sim, diversas vantagens, de diversas qualidades, e esse é um deles, né? Venhamos e convenhamos. Com pô. certeza, a gente tem o SUS aqui, né? A gente perde pros Estados Unidos, né? Nessa parte de transplante, mas lá eles não têm, né? O SUS aqui a gente transplanta, mais de 90% dos transplantes acontecem no SUS, e as medicações também a gente pega no alto custo. Então, assim, a gente tem que agradecer muito, né? Aham, super. É um sistema que a gente sabe que é muito cheio, não dá pra depender dele, mas nessas questões, assim, eu não tenho o que falar, né? Aqui o nosso país é super referência. E eu, na minha experiência do catéter em si, eu lembro que eu fui na primeira sessão de quimioterapia e eu fui até bem ingênua na minha primeira sessão de quimioterapia, porque eu virei pro... Graças a Deus, a gente vai falar disso daqui a pouco, sobre rede de apoio, Uhum. porque é fundamental, né? Eu acho que se tem uma coisa que acho que eu tenho certeza que a doença me trouxe, foi valorizar quem anda do meu lado. É nessas horas que a gente descobre, né? Exato. Eu Uhum. tive várias, né, gente? Graças a Deus sou analisada, faço psicanálise, psicóloga, faço todos os psique. Mas o que acontece? Eu tinha uma relação um pouco tipo, ninguém me entende, eu me sinto sozinha. Quando veio o câncer, eu percebi que tava tanta gente do meu lado, eu tive uma noção de rede de apoio que, graças a Deus, me abriu o olho para uma coisa maravilhosa que a vida tem, que são as pessoas que caminham lado a lado com a gente. Mas, voltando pro meu querido amado catéter, eu lembro na minha primeira quimioterapia, eu falei... O Rafa, né, meu marido, queria ir comigo, a minha mãe queria ir comigo, meu irmão queria ir comigo. Eu falei, gente, 8 horas de quimioterapia, vocês vão fazer o quê lá? Tentei ir, eu falei assim, É. deixa eu ir com você. Eu lembro. Gente boa, né? Mas a gente é inocente. Na primeira, então, eu era muito inocente. Eu falei, mas não precisa, que vocês vão fazer 8 horas lá, eu vou botar um Netflix, vou ficar trabalhando e tá tudo bem. Corta pra 1 hora de quimioterapia. O Rafa, volta, pelo amor de Deus. A médica falou que vai ter um remédio que pode dar alergia, volta pra cá. Daí, na primeira, ela falou, olha, suas veias não são tão fortes assim. Porque primeiro que eu sempre me achei uma rocha. Então eu falei, quimioterapia. Mas, Eu vou te tomar no peito e vai ser incrível. Uhum. Cara, ela falou assim, olha, você não vai ter veia pra tudo isso, você não vai aguentar, você vai ter 1 ano de remédio, de 20 em 21 dias, que você vai ter 8 horas de infusão, é difícil mexer no braço, eu vou colocar hoje, mas eu vou te recomendar o catéter. A enfermeira saiu, as minhas lágrimas começaram a descer. Porque com câncer de mama, pelo menos, eu tive algumas perdas assim, né? Pô, você perde o cabelo. Eu tinha um cabelo que batia na bunda que a minha vida inteira as pessoas falavam pra mim. Nossa, que cabelo lindo. É verdade. Eu tava lá, eu tava vi. lá. Hashtag. E aí você fala, cara,
vou perder uma das coisas que as pessoas mais me elogiam. Ninguém me elogia, sei lá, pela cor dos meus olhos. Mas as pessoas me elogiavam pelo cabelo. E eu falava, putz, vou perder uma coisa como o cabelo. Daí falaram, você vai ter que fazer cirurgia de mama. Então você vai ter que ter uma mudança aí no seu peito. Daí quando me falaram que eu ia colocar um catéter, eu falei, cara, não basta, Deus. Tudo que eu já estou, eu vou ter que colocar alguma coisa a mais no meu peito. E as lágrimas começaram a cair. Eu tentando segurar aquilo, as emoções que você fala, cara, eu tenho que me colocar em ordem. Porque eu preciso racionalizar. Porque eu preciso estar curada. Eu preciso estar bem, eu preciso estar funcional. O que dá pra fazer? A enfermeira voltou, né? Tem aquela campainha que você chama enfermeira. Eu falei, tá. Eu respirei e entendi que eu vou precisar de um catéter. Me conta um pouquinho. Daí ela me falou das possibilidades. Eu falei, olha, eu sou uma pessoa que pratica esportes, gata. Eu gosto de fazer meu balé, eu gosto de fazer meu jazz, eu gosto de jogar handball. Eu amo esportes a vida inteira. Como você vai me botar um catéter e eu vou... Como eu vou nadar, como eu vou pular, como eu vou rolar? Eu tenho apresentação, né? Comecei a quimioterapia no começo de dezembro e eu tinha apresentação dia 17 de dezembro. Uma 17, outro dia 20, de balé e jazz e hip hop. Eu lembro. E daí eu falei, como eu vou me apresentar com catéter? Meu Deus, não faz isso comigo. Ela, não, tem o portocarte e tal. Daí liguei pra você e você me Mas deu. acho que quando ela falou catéter, você pensou no meu. Pensei. Você achava que já ia ser aquele escândalo que era enorme. Então, você fez com o escândalo enorme que você usou, mas a senhora usou muito bem. Porque eu lembro que tem uma história de um carnaval ali. Ixi, mas minha tá filha. cena ainda, né, gente? Mas, nossa, alguém troca água por cachaça. Amiga, eu sei de um carnaval que você botou pra quebrar, dançou, se divertiu com catéter no peito, não foi? Amiga, sim. Na verdade, assim, eu não deixei aquilo me limitar, né? Eu continuei usando as minhas blusinhas de uma forma que protegesse ali. Eu era tão magra que quando as pessoas me abraçavam, elas sentiam, assim, aí dava aquela abraçada meio que assim, sabe? Do outro lado, assim, pra não sentir. Entre peitos. Entre um peito, no caso. Mas enfim, e aí eu fui pro carnaval e eu lembro que eu não podia molhar, né, o catéter. E tinha previsão de chuva. Aí eu falei assim, bom, vou levar um guarda-chuva, né, vai dar tudo certo. Saí e esqueci o guarda-chuva. Oh, maravilhosa. Aí começou a fechar o tempo, a gente tava no Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo. E aí eu falei pras meninas assim, eu falei, gente, vamos ter que achar um lugar coberto. E não tem lugar coberto ali, né, naquela parte onde fica o monumento, que onde é fechado o carnaval, né. Aí eu falei assim, gente, e agora? Daí a gente conseguiu arrumar um plástico. Aí, tipo, ficaram duas de um lado, duas do outro, segurando o plástico. E eu embaixo, assim, tipo, o maior temporal do carnaval, protegendo meu catéter. E a gente foi andando até um lugar, tipo, que dava pra ficar, assim. Mas foi, tipo, foi muito engraçado. Hoje a gente conta dando risada, né? Claro. Eu fui no carnaval já depois de transplantado, tenho 4 anos de transplante. E foi, tipo, tudo bem que veio a pandemia, né? Quando eu transplantei, era a hora que eu ia viver, a pandemia chegou, e grupo de risco e tal. Mas depois, ano passado, eu já curti o carnaval de uma forma que, sem catéter. Mas eu continuei, amiga, continuei saindo, continuei... Porque assim, eu ia fazer o quê? Eu tava com 25 anos, é aquilo que você falou antes. Era o auge, eu tava trabalhando numa baita empresa, ia ser promovida, tive que escolher parar de trabalhar, tive que escolher minha saúde naquele momento. Não foi uma decisão fácil, né? Eu imagino. Fiquei com auxílio doença, tentando me desenvolver de alguma forma, mas assim, é muito desafiador, né? Mas mesmo assim, eu falei, eu não vou conseguir ficar parada e vivendo pela doença. E eu acho que isso que é o mais legal, né? Porque a gente tem que falar que existe a doença, existe a cura, o tratamento e existe a vida. Então, assim... Não é porque um dia você está no carnaval que o outro dia você não pode estar no tratamento. E que no outro dia... já virei madrugada, que minha mãe não me escute. Beijo, mãe. É isso. Eu já cheguei em casa 2 da manhã, tinha que ir pra hemodiálise pra Campinas 5 da manhã. Eu nem dormia. Eu chegava lá de maquiagem. Perfeita. Mas assim, você acha que você pode dizer também, cada um, a doença, ela desenvolve em cada pessoa de forma diferente. Então, tem gente que é muito mais intenso, tem pessoas que é mais leve. E, claro, o psicológico tá envolvido em tudo isso, né? Sim. Mas eu não deixei de aproveitar a vida, mas continuei também fazendo tratamento sem, assim, curtindo, né? E não, tipo, me entregando que era fácil, amiga, ficar na cama, deitada e sem fazer nada. Este é o meu pensamento que eu acho que mais me guiou. A força que eu tenho pra sentar no sofá e deitar e falar, pô, cara, fiz uma quimioterapia, mereço esse sofá, é a mesma que eu levantava da cama e falava, sentava no meu computador, abria meu computador e falava, cara, eu fiz uma quimioterapia e agora eu vou trabalhar. A força, ela acaba sendo muito parecida. E é claro
existem momentos em que você fala, hoje não dá. Hoje realmente não dá pra eu trabalhar porque eu estou mal. Hoje não dá pra eu sair. A gente tem que respeitar nosso corpo. A gente tem que Se respeitar. ouvir. Perfeito. É isso, porque Mas vou te falar, os dias que eu tava ruim, Ah. eram os dias que eu tinha rolê, gente. Eu chegava na hemodiálise com uma dor de cabeça e falava assim, não. Hoje é sexta-feira, tem rolê à noite, daí eu dormia de tarde, me recuperava. E se não tava bem, não saía. Claro. Mas, né, eu acho que essa parte de ouvir nosso corpo, Aham. acho que é essencial durante todo o tratamento. E é uma disciplina também. Eu acho que a psicologia positiva, você tentar, certeza. você trabalhar a sua permanência nas coisas que você gosta, também é uma rotina. E às vezes a gente não dá valor pra rotina mental. E ela Uhum. existe, né? Total, você acordar total. todo dia e visualizar, tipo, não, hoje eu vou trabalhar até o momento que eu conseguir. Eu não canso de falar da importância, por exemplo, do trabalho na minha vida, na minha cura também, entendeu? Uhum. Eu acho que pilares importantes são, claro, o tratamento de qualidade. Você não pode nunca negligenciar a sua saúde, ela tem que ser Uhum. prioridade. É como você falou, a gente não deixa de viver, porém, a gente tá sempre de olho muito aberto na nossa saúde, ela tem que ser a Uhum. primeira coisa que a gente corre pra fazer, porém, a vida tem que continuar. A Com gente certeza. merece que a vida continue. Com E certeza. a gente precisa falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, o que as pessoas pensam sobre as doenças, porque eu ouvi muito do... Cara, você tem que descansar. Eu não tenho que descansar, eu tenho que fazer o que eu quiser, porque eu sou uma pessoa válida, eu não posso perder a minha validade Uhum. por causa de um diagnóstico. O câncer não me define, o transplante, a doença renal não te define. Uhum. Então, isso é muito maior, né? E quando você vai, por exemplo, eu coloquei um catéter, esse era o meu medo, perder um pouco a minha validade. E daí, na ligação com você, eu falei, cara, existe vida e existe muita coisa, Sim. existe vida apesar disso. E, cara, se hoje eu não puder, por 2 anos, nadar, são 2 anos de uma vida que eu estou tratando para que seja de 80, 90 Perfeito. anos. Então, o que são 2 anos, né? A gente tem tantas coisas que nos param e às vezes a gente mesmo se deixa parar por tanta bobeira. Porque às vezes você fala assim, ai, me deixei levar e não vou na academia porque me deu preguiça. A preguiça, ok, e a doença, o tratamento, não. Então, às vezes a gente também tem que olhar que, cara, tá tudo bem. Você Uhum. não poder fazer algumas coisas por certos períodos de tempo, porque você vai estar focando em outras coisas, em outros lazeres, e tá tudo certo. O que a gente não pode deixar é a nossa vida parar. Porque os nossos sonhos, nossas metas, nossos propósitos, eles não param, né? Eles estão Uhum. lá e a gente merece. E eu acho que essa ansiedade de viver, essa ansiedade da cura é o que nos move, né, amiga? Uhum. E, amiga, o que acontece? Todo episódio a gente vai começar aqui, dar uma hashtag Dica do Bem. E a Dica do Bem é uma ONG em que a gente, todo episódio, vai apoiar. Então, Robinho, QR Code na tela. É hora de você colocar o QR Code para a doação da ONG Deixe Vivo. Gente, a Deixe Vivo é uma ONG criada por essa que vos fala, né? Conta um pouquinho do porquê criar uma ONG, de onde veio esse propósito. E, gente, pra quem não sabe, eu tô entrevistando a Gi aqui porque eu tô surfando no hype da minha amiga, viu? Porque a Gi, ela é entrevistada ela participou do The Wall, no Caldeirão do Hulk, já participou da Fátima Bernardes e tá nessa trajetória de inspiração, de comunicação sobre a doença, sobre a saúde, sobre o tratamento e sobre a doação de órgãos há um tempo já, né, Bastante Gi? tempo. Da onde veio a ideia e como veio a grande pegada de criar Deixe Vivo? Bom, como eu falei, em 2017, as redes sociais não eram só redes sociais, tipo, pra postar fotos e tal, não tinha que ficar fazendo dancinha. Naquela época era totalmente outra história, né? Cara, vamos Nossa. parar agora e fazer um dança. Não, senão a gente tem que terminar e fazer dança, senão, você senão sabe, não né? vai viralizar. Exatamente. Mas assim, brincadeiras à parte, eu criei o Deixe Vivo como um perfil na rede social, no Instagram. Eu tentei o YouTube, mas assim, tinha que essa regularidade de ficar postando e tal. E aí eu criei o Instagram, @deixevivo. Inclusive já fica aí, @deixevivo, que até hoje não é mais meu, agora é da ONG, eu tenho o meu pessoal. Mas eu criei justamente para contar a minha história, para falar sobre doação de órgãos, por quê? Quando eu descobri que eu precisava de um transplante, eu ia entrar para a lista, né, do Brasil como um todo, e eu descobri que um dos principais motivos da recusa das famílias para a doação de órgãos era a falta de informação. Falei, gente, 2017, redes sociais já, TV, tudo, conversa, dinâmica da vida. Qual é a desculpa pra faltar informação, né? Não, né? Aí eu falei assim, aí eu fui olhar os dados de transplante. Naquela época, 2017, tinham aproximadamente 28 mil pessoas esperando por um transplante no Brasil. Abre um parênteses,
A gente tá em 2023, 5 anos depois, 6, né? Eu sou de humanas. 6 anos depois. É isso aí, Deixa eu fazer a conta, pega o celular. Mas enfim, 2023 a gente tem quase 60 mil pessoas esperando um transplante. Então é uma lista que só aumenta. Claro. Né? E a porcentagem de famílias que dizem sim para doação de órgãos não aumenta. Então, assim, aproximadamente 47% das famílias negam a doação, justificando que elas não sabem como o processo funciona, tem diversos mitos por trás dessas questões. E quando eu descobri isso, eu falei assim, gente, eu preciso falar sobre isso, alguém precisa falar sobre isso. E naquela época eu era a única falando sobre doação de órgãos. Na época eu era a única falando sobre doação de órgãos, né? E aí eu fui contando a minha história, posts, nasci com insuficiência renal, aquela coisa que eu já contei aqui. Comecei, e aí foi crescendo, né? As pessoas foram se conectando, pessoas que faziam hemodiálise, eu já tava na hemodiálise, né? Foi 3 meses depois de eu começar a hemodiálise que eu criei. Eu me conectei com algumas pessoas que a gente tá conectado até hoje, que também estavam na hemodiálise. E aí o projeto foi crescendo, ganhando visibilidade, né? Eu fui comemorando seguidor a seguidor, aí começaram os stories, eu falei, nunca vou gravar story na minha vida, eu sou mó storyzeiro hoje em dia, né, eu gravo, assim, perdi totalmente a timidez, eu também tenho esse meu lado de comunicação, então eu queria ser atriz quando eu era menor, você deve lembrar disso, né, enfim, ainda dá tempo, né, quem disse, né, enfim. Pelo amor de Deus, estamos no auge aqui. Mas aí, enfim, aí eu criei o perfil e ele foi crescendo, 2019, eu recebi o sim para doação de órgãos. Então, como que foi? Eu tava na hemodiálise, já fazia 1 ano e 11 meses. E enquanto isso, eu estava esperando o transplante na lista, né? Eu senti muito no meu... Talvez alguém se pergunte, mas não tinha ninguém na sua família que pode te doar? Né? Eu senti muito no meu coração que aquele meu transplante ia vir da lista de espera, né? Então, eu quis seguir essa minha intuição. E você que passou por um diagnóstico, você sabe... está passando, né? Enfim, a gente não esquece nunca. Você sabe o quanto que ouvir a nossa intuição é importante. Super. Então, tanto é que você quis ir na sua primeira quimio sozinha, depois, né, acabou chamando as pessoas, mas acho que a gente precisa desses momentos também, de ouvir a gente, né? Então, eu ouvi, eu quis ficar esperando o transplante pela lista de espera mesmo. Depois de 1 ano e 11 meses inscrita, eu recebi a tão sonhada ligação. Era dia 23 de maio de 2019. Eu tava fazendo um risoto, né, com os meus pais, pra gente jantar, e minha médica, ela cuida de mim desde os 8 anos de idade. Então, ela praticamente me criou. Caramba. Ela mandou assim, numa mensagem, amada, seu rim chegou. Eu tava aqui na panela. Aí, tipo, sabe quando você... É nada. Não, tá de sacanagem, né? E a gente acha que tá preparada pra esse momento. Porque, eu já tava super... Eu conheço sobre doação de órgãos, né? Tava super preparada e tal. Na hora que chega, minha mãe foi correndo lavar pijama e fazer mala. E no dia seguinte ainda tive que ir pra hemodiálise antes de receber o transplante. Foi uma correria. Ninguém dormiu, né? Esse dia, claro. Não tem a ansiedade, né? Quando ela vem em forma de insônia, né? E nessa época eu tava fazendo hemodiálise em São Paulo. E já, né, eu fiz em Campinas por 1 ano, porque a minha médica é de lá e a gente preferiu optar o começo do tratamento por lá. Mas depois tava ficando difícil viajar 4 vezes por semana pra lá. Porque vai aumentando a frequência, não é, Gi? Na verdade, assim, quanto mais vezes você faz por semana, você faz um tempo menor, mas melhor você se sente. Mas tem diversos vieses. Quem faz pelo SUS não tem muita opção. Quem faz pelo plano de saúde, você consegue escolher aí quantos dias você vai fazer. Naquela época eu tava fazendo 4 vezes por semana. Aí... não, minto, eu comecei fazendo 4, depois eu comecei a fazer 5, que me deu um pouco mais de liberdade pra poder comer mais, beber água. Então, quando os rins param de funcionar, a gente tem, assim, quem trabalha é a máquina, né? Sim. Se eu vou dia sim, dia não, tudo que eu como nos outros dias, quem vai tirar é a máquina, tirar as impurezas, né, do nosso corpo. É pra isso que a hemodiálise serve. E aí, enfim, eu tava fazendo hemodiálise 4 vezes na semana normal. Eu tava na hemodiálise, recebi a ligação, aí minha mãe falou assim, a gente foi lavar os pijamas e tal, aí cheguei no hospital, eu fiz uma playlist pra ouvir no carro quando eu estivesse a caminho do transplante. Meu Deus, que vibe! Eu tava preparadíssima, amiga, só que não, entendeu? Tocou a aí playlist? Eu falei assim, pai, põe a playlist, aí pus a playlist, então tipo, a minha família inteira foi pro hospital, aí a gente chegou lá e eu fiquei, sei lá, já tava em jejum há muito tempo, eu cheguei umas 10 da manhã, meu transplante foi só 4 horas da tarde. Graças a Deus deu tudo certo. Minha mãe conta que eu tava na semi-intensiva, né? Que foi tudo bem, eu nem precisei ir pra UTI mesmo. Ela disse que ela apareceu no quarto, levantei a barriga e falei assim, mãe, olha meu rim. Tipo, e dormi, fiquei com a barriga aqui. Gente, quem nunca pegou uma anestesia
Eu recomendo essa vibe, viu? Porque é uma coisa louca. Você acorda bem lero-lero. Você fala umas amiga, coisas nada a ver. Eu te conto do catéter? É isso. Aí eu vou ter que contar isso aqui? Conta, por favor, que quem... Eu espero que você de casa não tenha que pegar uma anestesia como a gente pegou, mas é uma vibe que dá uma brisa e você fala coisas nada a ver. Qual foi a sua brisa, amiga? Então, quando eu fui colocar o catéter lá, voltando então no tempo, fui colocar meu primeiro catéter, eu tive 2, né? Eu cheguei, coloquei a cirurgia e tal. É uma cirurgia que dura, tipo, 15 minutos, mas você tem que fazer o pré, o pós-cirúrgico e tal, mas eu saí no mesmo dia. Cheguei lá, no caminho que eu tava indo pro centro cirúrgico, eu passei no lugar onde ficam os babies, na maternidade. Tipo, acho que acabou de nascer ali. Eu falei, ai, que bonitinho. E acho que foi bem com aquela última imagem que ficou na minha cabeça. E aí eu deitei lá, eu morro de medo de não dormir na anestesia. Então, tipo, eu já falo assim pro cara, pro anestesista, enfim, homem e mulher, falo assim, querida, você fica ligada. Porque se você vê que eu tô acordando, você me taca mais anestesia aí, que eu não vou acordar no meio do rolê. Daí, geralmente, eles me deitaram, colocaram um pano em cima, né? Daí eu fiquei assim, ó. Focada. Tipo, não, de olho aberto pra eles verem que eu não tava dormindo ainda, que não era pra começar. Daí ela vira e mexe, abria o negócio, assim. O pano, né? Daí eu falava assim, não tô dormindo ainda. Daí, beleza. Aconteceu o procedimento, acordei no centro cirúrgico mesmo, o médico falou, oi, Giovana, tá tudo bem? Eu falei assim, cadê meu bebê? A louca. Aí o médico falou assim, bebê? O médico essa hora deve ter perguntado, meu Deus, operei a mulher errada. Aí eu falei assim, cadê meu bebê? Aí eu falei assim, bebê, moça? Daí na hora eu me toquei. Moça. Aí eu falei, ai, gente, tô passando vergonha, eu vou fingir que tô dormindo de novo. Daí, tipo, eu dormi, acordei lá na recuperação. Isso, fez a egípcia perfeita. Humilhada, perguntei, cadê meu bebê? Tipo, achei que tinha parido e tinha colocado um catéter. Aí eu apelidei ele de baby. É isso, porque entendeu? também fica, né? Ele é um negócio, ele aqui, ó, nossa, você começa a ter um carinho, né? Por esse corpo externo. Eu também, na cirurgia, né, que eu fiz a cirurgia da mama, eu sou... Total flex. Quem gosta de uma siliconada tem, uma natural eu tenho, eu sou pra todo mundo. Mas tem dona, não se empolgue. Mas é o seguinte, quando eu acordei, eu ouvi a moça do lado falando muita asneira. Daí eu falei, cara, isso não pode ser real, eu vou ficar quieta. E eu fiquei quieta porque eu falei, cara, eu tô no momento da brisa, eu sei que eu tô na brisa. Sabe quando você tá meio que sonhando acordada? E a moça tava, porque minha filha é enfermeira e vocês são lindos, você parece minha filha. A moça tava doidona, porque a anestesia, ela bate e deixa todo mundo doidão, né? Dá até medo das coisas que você vai falar ali na hora. Eu achei maravilhoso. E quem tá perto pra ouvir, né? Tipo tomar um cuidado, tomar um cuidado com isso. Mas voltando no projeto, só pra terminar, daí eu criei o Deixe Vivo, enfim, fiz o transplante e tudo. E aí o projeto foi crescendo. Em 2021 eu participei do programa do The Wall, isso deu uma grana pra gente, né? Enfim, pro projeto em si. Eu pensei assim, será que tem mais gente que quer falar sobre doação de órgãos comigo? E tinha. Aí eu fundei a Rede Deixe Vivo. E aí da rede deu tão certo que eu falei, eu tenho que formalizar isso. Aí nasceu a ONG, nasceu o Instituto Deixe Vivo, que hoje é uma organização com CNPJ, contas a pagar, inclusive se o QR Code estiver na tela, a gente... Bota de novo, Robinho, bota esse QR Code na tela que a gente tem que ajudar a conscientizar a doação de órgãos. Isso aí, a gente chama de multiplicadores, quem ajuda a gente, que são pessoas que ajudam financeiramente e multiplicam a doação de órgãos aonde quer que elas estejam. E a gente precisa falar sobre isso e eu gostaria de aproveitar pra falar que, pra não deixar dúvidas, gente, quando falecer, doa tudo. Córnea, doa por dentro, doa por fora, doa a pele, porque a gente só sabe da importância de receber alguma coisa quando a gente precisa. A gente nunca para falar sobre a necessidade dos outros. A gente tá sempre muito focado na gente. Mas o pouco pra você é muito pro outro. E quando a sua vida... A única certeza que a gente tem, meu amor, é que a gente vai morrer. E quando a nossa vida acabar, que ela continue de outras formas para outras pessoas, trazendo vida e trazendo saúde pros outros. Então, tá aqui, tá no YouTube, é verdade, eu pelo menos sou 100% doadora, Gi, conta comigo na causa. Amiga, obrigada. E pra você ser um doador de órgãos, né, basta você avisar a sua família da sua decisão. Então, assim, não tem nenhum documento que você deixe, vou lá no cartório registrar, não, isso não existe, você precisa avisar a sua família, eu quero ser um doador de órgãos, a decisão é sua, mas quem vai dizer no momento certo, caso isso seja possível, são eles. Ou seja, não basta, né, informação, gente. Por isso que informação, ela só é válida quando ela é compartilhada. Então compartilhe, porque ela é importante. E já que você vai compartilhar, compartilhe esse vídeo também. Não esquece. E, Gi, a gente, quando fala de rede de apoio, a gente fala, acho que de muita gente, né? Eu
Se tem uma coisa que eu aprendi é ser grata, porque o câncer vai te as doenças, de uma forma ou de outra, elas te botam num lugar de enxergar a vida por outros prismas. E eu sou hoje grata por tudo, inclusive pelo câncer, porque o câncer me trouxe até aqui. Talvez eu não tivesse tendo a oportunidade de falar sobre coisas tão importantes pra tanta gente se eu não tivesse tido essa doença. Então, se tudo o que aconteceu me trouxe até aqui, eu sou grata por tudo isso. Mas, de uma forma ou de outra, isso não muda o fato, porque eu não vou fazer a vibe da positividade tóxica, que é uma barra. Claro. Ter uma doença é uma barra. É assim, é todo dia, é tua cabeça sendo dominada por pensamentos difíceis, você tendo que sofrer não só os lutos de perder pessoas, mas perder sonhos, perder desejos. Eu posso dizer uma porrada deles, né? Então, eu sofrer de perder o cabelo, sofrer de fazer um tratamento, de ficar fraca. Teve uma época... a atividade física ela é muito importante para todas as doenças, né? Assim como a nutrição, ela é muito importante para todas as doenças. Afinal, gente, não existe não existe atalho, tá? A saúde é rotina, é cotidiano, é se alimentar bem, é fazer exercício. Infelizmente, ainda não foi criado outra forma de ser saudável. Tendo isso dito, quando você começa a dar um tratamento pesado e você começa a perder alguns hábitos, ter que, por exemplo, abandonar algumas coisas, você, sem dúvida, fica triste, fica abalado. E qual foi, assim, a sua relação com a sua rede de apoio? Qual foi o seu maior aprendizado quando fala de rede de apoio? Ai, muitos, né? A minha família me apoiou demais, assim, os meus pais estiveram comigo desde pequena, desde os 4 anos de idade, os meus amigos. Eu lembro que o meu aniversário do primeiro ano que eu tava na hemodiálise, que foi 2017, foi o aniversário que teve mais gente. E eu vi como que em cada canto que eu tenho amigos, eu fiz a diferença e eles fizeram a diferença pra mim, na minha vida, sabe? Então, de fato, essa rede de apoio é essencial. Porque é exatamente isso que você falou. É legal a gente tá aqui dando risada e tal, não sei o quê. Falar de um peito com silicone, um peito natural e o catéter, não sei o quê. Mas é tudo muito difícil, né? Eu acordo pensando que eu sou transplantada. Eu tenho que tomar remédio a cada 12 horas. Então, a cada 12 horas, pelo menos, eu lembro que eu tenho um rinzinho pra cuidar. Eu lembro que eu tenho que tomar água. Então, de diversas questões. Então, a rede de apoio, com certeza, é muito importante. E uma coisa que você falou que eu quero destacar é o seguinte: saúde é escolha. Pra gente, talvez não tenha sido, porque eu nasci assim. E você não tinha nada que você pudesse fazer pra isso evitar. Mas tem muitos hábitos do dia a dia de muitas pessoas. Má alimentação, tem gente que tem diabetes e não cuida. Hipertensão, pressão alta. E são escolhas. Você fazer uma atividade física, se cuidar, ir no médico. Então, eu acho que a manutenção disso também, né, Gi? Porque, por exemplo, eu vejo que ter tido, às vezes, um tratamento com possibilidades mais leves, como, por exemplo, de ter a possibilidade de eu continuar fazendo esporte, vem de uma vida de esporte. Perfeito. Então, assim, querendo ou não, seus hábitos também te levam a trazer leveza, às vezes, pro tratamento de uma forma geral. Com certeza. E eu vou aproveitar para falar de rede de apoio, porque rede de apoio, eu vejo ela de várias formas. Eu tive rede de apoio no trabalho, com as pessoas que me permitiram eu tive uma conversa com os meus sócios, inclusive André Singer está aqui comigo hoje, um dos meus sócios queridos e amados, que foi: eu não quero ser deixada de lado, eu vou avisar quando eu estiver mal. E eles falaram: claro, então você se mantém no seu cargo, na sua função administrativa, e bora juntos. Eu tive uma conversa com o pessoal das danças, dos esportes, eu falei: olha, gente, eu vou dar meu máximo até onde eu conseguir. Mas as pessoas, elas te entendem. E no meu aniversário, eu descobri o câncer dos 29 para 30 anos, né? Todo mundo fala do retorno de Saturno. Meu retorno de Saturno veio em forma de câncer. Muito bom. Mas, assim, de uma forma ou de outra, meu aniversário de 30 anos, ele foi lotado. Todo mundo foi. Porque quem já sabia do câncer foi porque fez questão de mostrar o seu amor e carinho. Eu acho que é uma coisa que às vezes a gente não dá valor, porque... Pô, tem tanta gente que eu gosto, tem tanta gente que é meu amigo, mas às vezes o aniversário dela cai num dia que, pô, simplesmente não deu pra mim. E daí, quando você tá num dia a dia normal, quando você tá saudável, as pessoas relevam. Porque elas falam: ai, a Jéssica vai entender. Mas tanta gente fez questão de estar lá, porque sabia que eu precisava, e todo mundo esteve ao meu lado. E quando a gente fala de estar ao lado, eu não posso deixar de falar de parceiros
importantes para hoje também. O Entre Peitos não estaria saindo do papel se eu não tivesse parceiros como a Chili Beans. Então, um beijo, Caíto, um beijo todo o time de marketing, Thiago, Caio, Matheus, Bia. Vocês são importantes por dar voz a uma causa, por ajudar uma causa. Então, muito mais do que entregar, às vezes, né, um conceito, é você estar dando a mão para causas importantes que nem a nossa. Então, Rei do Mate, Melissa, vocês entregam muito mais do que produtos de qualidade. Vocês entregam qualidade de vida ao estar apoiando as causas que nem a nossa. Então, eu só tenho a agradecer, porque o Entre Peitos, com muita informação que vai vir aí de julho a dezembro, e se Deus quiser, muito e muito mais, está de pé graças a vocês. E se você quer ajudar o Entre Peitos a ir mais longe, você também pode ajudar. O nosso podcast tem uma vaquinha em que você pode contribuir para ajudar a gente a fazer mais e mais episódios, né? A ideia aqui é quebrar o tabu sobre diversas doenças. Então hoje a gente tá falando um pouquinho do câncer e do transplante, mas vai passar tanta gente legal aqui. Gi, vai passar a gente para falar de lúpus, que é uma doença invisível super complexa. Vai passar a gente para falar de transplante de medula, síndrome do pânico, vai ter de tudo um pouquinho. E, gente, a doença não nos define, né? Então, o que é importante a gente falar? A gestão de crise, e por que, né, falar das doenças de uma forma ou de outra? A gestão de crise é gestão de crise. Você teve uma crise na sua vida, eu tive uma crise na minha, e as nossas bases para achar onde a gente vai ter força para seguir em frente, ela acaba sendo muito parecida, né? Com certeza. E a importância de ter essas pessoas, assim, como familiares, amigos, empresas que confiam no nosso... Na nossa qualidade e na nossa cura. Porque ninguém confiaria na gente se achasse que a gente não vai passar brilhando nessa. E a gente passa, né, Gi? A gente passa. E assim, eu só tenho a agradecer grandemente por todo mundo que segurou minha mão, porque acho que não tem palavras pra gente poder agradecer as pessoas, né? Com certeza. Porque é fácil rir. E muitas vezes eu chorei no banheiro, pra também não abalar as pessoas que estão do meu lado. Mas, sem dúvida nenhuma, eu sei que isso é uma fase da minha vida. E quem passou por isso tão difícil comigo, cara, eu tenho certeza que eu vou levar para as melhores oportunidades, as melhores alegrias. E isso é só um trecho de nós, isso não nos define, né? Eu te conheci incrível antes do transplante, durante, né, o processo, e depois do transplante você continua sendo aquela Gi com brilho no olho, incrível, que traz luz para todos os lugares, e isso não muda em nenhum momento da doença, né? Então, acho que isso é muito bacana da gente estar aqui junta, podendo desmistificar tanta coisa. Com certeza, amiga. Eu vou te fazer um convite de uma coisa que eu sempre faço, de olhar para trás. Sempre quando eu tô desanimada, ou eu falo, mas nada dá certo, olha o tanto de coisa que a gente já passou. Olha o que você transformou. É verdade. E às vezes isso, até isso vai entrar na sua rotina. Né? Ser transplantada entra na minha rotina, mas olha o que eu passei. Eu fui pra hemodiálise, eu fiquei esperando por um transplante, eu tive perrengue e fiquei internada. E a gente esquece disso, né? Então, acho que a doença vem ensinar pra gente de diversas formas. Então, sempre que você tiver... Primeiro, você me manda um áudio. Amiga, tranquila, porque a gente se entende. E segundo, olha pra trás pra você lembrar do que você fez. E lembra da frase? Será que você vai lembrar? Tudo no lugar certo, na hora certa. Gente, vamos lá. A Gi tem uma frase que eu acho maravilhosa, só que eu tenho problemas de memória. Então a frase é maravilhosa, só que eu não lembro. Então, Gi, conta pra gente. A frase é: tudo no seu tempo, no melhor momento. Então repete comigo, vamos lá. Tudo no seu tempo, no melhor momento. É isso. Que eu não vou esquecer até o próximo minuto. Me pergunta daqui 2 minutinhos, Gi. Tá bom. E, gente, falando em pessoas que ajudam muito, eu gostaria de dar um grande salve a uns parceiros fundamentais nessa minha trajetória, que tem sido a galera do Flow. Meu, você acredita que o Entre Peitos surgiu de uma conversa com o Igor do Flow? E foi ele que me despertou de, tipo, cara, dá pra falar e dá pra ter um bate-papo leve sobre diversas causas. Que legal. E existe um propósito muito legal. E é isso, se você olha pra trás, a gente não sabe os momentos que a nossa vida tá mudando. Quando a gente passa pelos momentos fundamentais da nossa vida, dos principais momentos de transição, na hora você dificilmente percebe. Quando você olha pra trás, que você fala, caramba, como eu galguei tudo isso, como eu passei por tudo isso. E vira uma linda história, né? Perfeito. Então, é muito louco a gente olhar pra nossa vida, que quando, em qual hipótese da tua história você, há 13 anos atrás, acharia que a gente
estaria no podcast proprietário com uma ONG falando de doença, né, amiga? Jamais, nunca no mundo. Por isso que a gente não pode deixar de viver, gente. Porque a melhor forma de continuar vivendo é viver o hoje. Então a gente tem que, independente das nossas doenças, independente dos nossos problemas, tentar, sim, achar forma, né, Gi? Acreditar. Exato, de acreditar, de seguir, de ir em frente. Perfeito. E, Gi, hoje, quando você olha pra sua doença de uma forma geral, do seu tratamento, o que você não pode mais fazer porque você é transplantada? Qual que é uma coisa que você fala, cara, esse é um não. Esse eu não posso fazer. Porque esses dias a gente tava trocando uma ideia, né? No churrasquinho lá. No crepinho, né? Tava comendo um crepezinho. E daí eu te chamei e falei, vamos jogar um handball. Você falou, putz, amiga, não posso mais jogar handball. Daí eu fui pra casa com esse pensamento. Por que você não pode mais jogar handball? Tá, na verdade, assim, não é que não pode, mas como uma pessoa transplantada, eu tenho 3 rins. Inclusive, a maioria das pessoas acha que a gente tira o rim pra colocar outro. Não, eu tenho 3, 2 que estão aposentados, parece maracujá velho e azedo, segundo minha médica, que é bem assim, atrofiadinho, quase nem aparece no ultrassom. E o meu rim transplantado é que ele fica na região da barriga, da frente. Então... Eu não engordei, eu coloquei um rim. Exato, mas sabia quando eu era muito magrinha? Eu falei, doutora, será que vai caber um rim? Come rim, come mais quilos, tipo, come várias risoto, coisas. Porque eu sei que agora tem a tradição do risoto. Exato, muitas coisas, mas enfim. Aí, então, por ele ficar nessa região da barriga, tipo, eu posso levar uma cotovelada ou alguma coisa assim, e aí pode machucar, dar uma lesão. Entendi. Então não é ideal. Mas eu já fui jogar handball. Entendi, médica. Eu fiquei, tipo, no ataque, entendeu? Que não É tem isso, muito... não conta pra ninguém. Não, eu também tá não vou quieta, contar, amiga. Eu fui porque eu precisava matar essa vontade. Uma amiga me chamou, eu fui. Então, assim, dá pra você me chamar assim. Entendi. Aí é só eu jogar fico meio levinho. É só jogar levinho. É isso. Eu fico ponto, já que eu não corro muito mesmo desde aquela época. Aí eu só fico. A minha tática é chamar o Rafael, o meu marido, pra jogar, porque ele corre pra caramba. Eu falo, então, vai! Aí só passa a bola. É A isso. gente só fica aqui, ó. Só manutenção, amiga. Show. Mas acho que é isso. E também tem uma coisa que é engraçada, que eu não posso comer ovo cru, mas porque na maioria das pessoas não deveria. Porque também quem quer, né? Não, mas é que, amiga, muito doce, tipo, mousse de chocolate. Maionese. Entendi. Mas é porque é por conta da salmonela, e se eu tiver salmonela, é muito mais difícil de tratar, entendeu? Eu posso perder o transplante. Enfim, então é por conta disso. E carambola, porque eu sou paciente renal. Nenhum paciente renal na vida pode comer carambola. Se você é paciente renal, não coma carambola. É porque mesmo? tem uma toxina que faz muito mal pro rim. Que eu não posso loucura. comer. Assim, nunca experimentei e não tenho vontade também. Ainda não é uma coisa bem, que né? eu fico, nossa, tipo, desejo de carambola. Não, mas é curioso isso. Curioso, né? Curioso. Porque é uma fruta tão, sei lá, atípica, eu acho. Sim. E é tão fofinha, né? Tipo, é uma estrelinha. É charmosa. Eu vi, Então, por sinal, eu tava no menina. Masterchef vendo esses dias um doce de carambola. Eu vi, inclusive, exato. Falando isso, não podia comer. quero. Agora, amiga, uma dúvida importante aqui que, na verdade, a gente vai falar um pouquinho agora sobre preconceitos invisíveis. Uhum. Quando eu te convidei pra fazer o podcast, eu estava tentando um empréstimo bancário. E meu empréstimo bancário foi negado por todos os bancos. Um beijo, banco, pra você que negou meu empréstimo, valeu! E todos eles porque, pô, temos uma doença. Sim. E isso é uma questão. Uhum. E daí você falou, ih, amiga, seguro de vida. Porque, me conta um pouquinho, como é que o que você sofreu de preconceito invisível? Bom, primeiro que a minha doença não é aparente, né? Então, assim, as pessoas não sabem que eu sou transplantada. Tanto é que falam assim, você é transplantada? Mas como? Eu falei, gente, quer que eu mostre cicatriz, levante a blusa, né? Enfim. E essa parte de seguro, quando você veio me contar faz pouco tempo, eu falei assim, amiga, você mal perde por esperar. Porque, enfim... Uma vez me ligaram pra oferecer seguro de vida, e aí eu contei que eu transplantaram, daí a pessoa ficou tipo, tá bom então, tá ótimo, obrigada. Beijo, tchau. Tipo, não rola. Até o plano de saúde, por exemplo, eu tenho uma doença já que é pré-existente. Então, se eu for mudar de plano de saúde, eu tenho que ser um plano que vá meio que pegar essa portabilidade, entendeu? Senão eu tenho que cumprir 2 anos de carência pra poder, sei lá, vai que me acontece alguma coisa. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar por trás, essa parte burocrática da vida, seguro de vida, plano de saúde, enfim, que essa coisa invisível que você falou, né? Quem olha pra gente fala, legal, daqui uns anos seu cabelo vai crescer, inclusive já tá crescendo super rápido, amiga. Sim, crescendo super rápido, super. Verdade, eu tô muito feliz. Eu acho que super combinou com você essa sobrancelha aqui marcada. Gente, dá um close aqui.
Um olharzinho 300 aqui, ó. Eu acho que super combinou, mas enfim, você vai crescer e as pessoas não vão achar que você teve câncer aos 30 anos. É verdade. Entendeu? Então eu acho que é difícil. Até você falou dessa questão de trabalho também. Tem muito transplantado que não consegue trabalho, amiga. Eu fico com muito medo disso também, sabia? Eu vou te falar que esses dias eu fiz um post no LinkedIn esses dias que acabou dando eu vi. uma viralizadinha e acabei algumas pessoas conversando comigo e uma delas veio falar sobre o mercado de trabalho. Ela falou, olha, eu fiz o meu tratamento do câncer, moro, acho que era em Fortaleza, se eu não me engano. Ela falou, moro em Fortaleza, fiz o meu tratamento do câncer. Quando eu fui voltar, fui demitida e eu não consigo me recolocar no trabalho. Você tem alguma dica pra mim? Eu fiquei emocionalmente pensando como eu posso ajudar. Porque eu venho do alto do meu privilégio falar, né? De uma empresa que, além de eu estar na sociedade... Te acolheu, né? Eu sou sócia da Smash, mas isso não muda o fato que eu tive acolhimento 360. Mas quantas empresas não têm? Então, assim, não que eu tenha, e eu não tenho, a solução para esse problema. Mas talvez esse seja uma das coisas que nem sempre dá pra gente, ainda não dá, pra gente chegar com 2 pés na porta falando pras pessoas da nossa doença, porque existe sim um caminho em que a gente precisa galgar. Então eu convido, se você aí de algum banco, de alguma empresa de RH, quiser chegar até o Entre Peito pra conversar sobre esse assunto, você está mais que convidados, porque nós que temos esses tipos de doença e sofremos esse tipo de preconceito, nós queremos muito entender qual que é a solução. Porque, veja bem, não sei, olha pro lado. Vai pra direita e pra esquerda. Quantas pessoas doentes você conhece? O câncer hoje é comum. Então... E não é PCD, né, amiga? Esse é o ponto. Quando a gente vai procurar vagas, você tem as vagas normais e as vagas pra quem é pessoa com deficiência. O paciente renal crônico, né? Eu sou transplantada, mas eu sou paciente renal porque o transplante não é a cura, né? Ele não vai durar pra sempre. Deus abençoe, que eu seja um milagre que dure pra sempre. Mas eu sei que eu vou precisar ou voltar pra hemodiálise ou de um outro transplante. Então eu sou paciente renal crônica pra sempre. A minha doença é um tratamento, né? O transplante é tratamento, não é cura. Então, assim, só que as pessoas transplantadas não são nem PCD e assim, ainda tem esse preconceito pra arrumar um trabalho normal. Aí você fica como? Pausa pra uma dúvida. E se você tiver mais um transplante, você tem um 4º rim? Caraca, eu conheço gente com 2 rins e 2 pâncreas, inclusive. É a multiplicação dos órgãos, é a isso. multiplicação dos órgãos. Quando eu encontro com as minhas amiguinhas transplantadas, a gente faz conta de quantos rins tem, né? Tipo, é muito legal. Porque, tipo, tem vários rins no rolê, só que só poucos funcionam. 4 pessoas, 10 rins, alegria. Eu tenho amiga que tirou os 2 rins e tem um só, e tem amiga que tem 4, tem amiga que tem 3, então assim, rim não falta. É isso. Agora, funcionando já é um pouco... Daí é outros 500, né? Daí você tem que ter outro cálculo. É outros 500, E daí, amiga, vamos ser bem sincera, né? A gente passa por essas... Você sabe ajudar essas pessoas? Porque eu não sei, eu acho que a melhor coisa que eu tenho como ajudar é falar sobre isso. Eu espero que pessoas, donos de empresa, empresas de RH, estejam ouvindo o podcast, saibam da nossa vitalidade, né? Eu acho que tem uma coisa que... E as empresas talvez estejam perdendo as pessoas mais dedicadas, porque quem tem uma doença sabe o valor do trabalho. A gente usa, inclusive, o trabalho como uma válvula de escape um pouquinho até, uma forma de você focar a tua mente em uma coisa que não seja doença. Porque, gente, mente vazia é o universo do caos, né? Total. Então, é importante a nossa mente estar ocupada. E quem teve uma doença que botou a vida, flertou com a morte, que botou a vida em outro prisma, dá valor às pequenas coisas. E vai dar valor pra tua empresa também, pro trabalho também. Então, bora desmistificar, bora quebrar esse tabu, bora contratar. Gente... Nós somos válidos pra caramba, entendeu? Então, bora trazer gente show preconceito. E vamos falar sobre isso. Então, se você tá aí, é da empresa de RH, quer falar sobre isso, chama Entre Peitos. E, gente, é com muita tristeza. E assim, eu já tô te convidando pro próximo, não, gente. Peraí. Eu trouxe uma coisa pra você. Ai, mentira! Ai, bom, peraí. Bom, você sabe, né? A gente falou do Deixe Vivo. Eu trouxe uma camiseta do Deixe Vivo. E vou deixar você abrir. E tem uma tagzinha aí que você vai mostrar. E eu vou te mostrar também. Você vai dizer que é o primeiro episódio, eu já tô tendo recebidos? Sim, então assim, apenas lutem. Gente, ai, que lindo, amiga. Olha, que estilo, né? Entrega moda. E você sabe que de moda a gente manja, né? Essa camiseta é feita de 50% algodão reciclado e 50% PET. Então ela é feita a partir de 2 garrafas PET.
É isso, gente. Doe órgãos. E aqui dentro Deixe tem um... vivo. É isso. Salve vidas. Ah, e tá disponível na loja também, lá no site deixevivo.org.br. Tem o link pra lojinha, que todo o dinheiro da camiseta é revertido pra instituição. Aí tem um botãozinho e tem essa tag que eu trouxe pra você e pra galera aqui também, que tá com a gente. É uma tag... Pegar uma pra eu mostrar. Uma pra você. É uma tag que aqui na frente tem os dados do Deixe Vivo, né? E atrás é sou doador de órgãos, né? Como a gente falou, o que vale é você falar com a família. Isso aqui é só uma forma simbólica de você deixar na carteira. Tipo assim, caso seu familiar tenha uma dúvida, deixa eu olhar a carteira. Mas vai é tá lá a tag. claro, mas E importante, quem não tá aqui e não vai receber essa daqui, no site você consegue gerar a sua tag Sou Doador de Órgãos também. É isso. Incrível, Gi. Que bom, amiga, gostaria que você de gostou. agradecer demais a sua participação. Obrigada. E, gente, eu vou dar aquela última reforçada básica. Se você quer ajudar a ONG Deixe Vivo, o QR Code está na tela. Você pode ajudar a divulgar a doação de órgãos, e eu não preciso nem dizer, nem reforçar a importância disso. Se você quer ajudar o Entre Peitos a ter mais episódios, você também pode fazer sua doação. E vale lembrar, mais uma vez, o meu grande agradecimento ao Rei do Mate, a Chili Beans, a Face Doctor, ao Ocanecas e o Flow Podcast por apoiarem e divulgarem o Entre Peitos, que eu espero que atinja muita gente. A gente multiplica informação, quebre tabu, é pra isso que a gente tá aqui, né, Gi? É isso. A gente só descobre o nosso propósito vivendo, e graças a Deus a gente tem a oportunidade de ajudar os outros no nosso propósito, né, Gi? Com certeza. Também quero agradecer muito a participação, de ser o primeiro episódio, de estar aqui com você compartilhando Finas. tudo isso. Chiques, quem Aham. diria, né? Não é mesmo? Mas cá estamos, então obrigada mesmo. Fica o convite pra quem quiser ser um doador de órgãos, por favor, conversa, marca uma cervejinha com a família, conversa hoje sobre o assunto. É isso. E é isso, muito obrigada mesmo, espero estar aqui de volta. É isso. Então, gente, curte, comenta, compartilha e vamos quebrar o tabu. Um diagnóstico não é o fim, um diagnóstico não te define. É isso, muito obrigada e tchau, pessoal. Valeu, pessoal. viu? Até a próxima.